Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. E aqui eu quero conversar com você sobre a proximidade, o fim, na verdade a proximidade do fim da nossa campanha de lançamento do livro O Que Eu Vi na América, de G.K. Chesterton, e relembrar com vocês essa nossa jornada de apresentação ao público brasileiro dessa grande obra de Chesterton, que como vocês sabem, e se não sabem ficam sabendo agora, está entre aquelas obras onde Chesterton compartilha conosco as suas reflexões a partir de experiências de viajante, certo? Ele era um homem que, vivendo de maneira muito intensa a sua localidade, o seu local no mundo, sabia entender o que havia de universal em todos os lugares, que era um lugar de alguém no mundo, né? Então ele ia com um olhar muito especial para vários lugares, para todo lugar em que ele chegava. E aí, essa obra, nós fizemos esse esforço durante esse tempo de indo apresentar a vocês o que nós estamos pensando e preparando, desde o ponto de vista visual, certo? O design da capa, a capa, o box onde deve vir o livro, né, com alguns outros souvenirs, alguns outros brindes, lembranças que vão acompanhar o livro, certo? E além disso, nós tivemos aqui também uma boa conversa sobre o conteúdo de O Que Eu Vi na América e Chesterton como também um escritor, agora no aspecto, né, de escritor, que compartilha as suas experiências de viagem e faz a gente refletir através disso, certo? Então, aqui nós tivemos quem acompanha. Se você ainda não acompanha, se você está vendo meio de paraquedas, não deixe de seguir lá também a nossa página, né, no Instagram, onde nós fizemos ali algumas publicações, certo? Que mostraram, por exemplo, a caixa com o seu design, um design que está dentro desse contexto de um certo imaginário norte-americano que se populariza, tá? Especialmente a partir da década de 20 em diante, com a ideia, né, de uma caixa em forma de caixa de charuto, algo do tipo, certo? Com um design muito próprio daqueles, né, anos 20 norte-americanos. Depois disso, nós apresentamos o marcador, que deve vir junto com o livro, uma reedição de uma camiseta que fez sucesso há alguns anos atrás, né, que trazia essa imagem de Chesterton, né, numa camiseta vermelha. É um design muito conhecido por causa de um revolucionário que muitos de vocês sabem quem é, tá? Mas que eu não vou dar mais ibope porque ele não precisa. E ali escrito Che, embaixo continuando Chesterton, né, com o restante da palavra embaixo do Che, né? Uma brincadeira bem humorada com essa moda, né, com essa camiseta que se popularizou no mundo inteiro, certo? E o Chesterton mais ou menos naquele mesmo design. Ali nós temos também a foto, né, que traz para nós uma bela recordação. Toda viagem combina muito com essa questão da fotografia. Então uma foto, né, de Chesterton e Frances, a sua querida esposa, companheira de vida inteira, certo? Durante essa viagem. E além disso, dentro, né, o próprio livro, né, como não poderia deixar de ser, o livro em meio a essas lembranças todas. Então, isso compõe, né, o nosso box de lançamento de O Que Eu Vi na América. E é essa oportunidade que eu estou aqui para propor a você que não perca. Nós estamos chegando, nós já estamos nas últimas fases de lançamento do livro. O livro passa agora na sua tradução, está sendo, né, revisado. E em seguida, né, vai então para ser publicado e em breve estará nas mãos o livro, né, com o box, evidentemente, nas mãos daquelas pessoas que participaram da campanha de lançamento agora nessa oportunidade. Então, e essa oportunidade está cada vez mais próxima do final. Então essa é a nossa chamada. Não deixe de aproveitar, principalmente para você, que é alguém que já acompanha há bastante tempo Chesterton, as nossas publicações, né, também ter este item, até mesmo como algo colecionável, algo que você vai ter junto a você como um complemento da experiência de leitura de Chesterton, está bem? E vale a pena, talvez você não tenha tido a oportunidade de ver, né, alguma coisa do que nós já conversamos. Eu estive aqui com o professor Mari conversando sobre essa obra. Para quem já nos acompanha também no nosso conteúdo do Instituto Hugo de São Vítor, sabe que esse é um antigo amigo aqui de diálogo acerca de cultura, literatura e assim por diante. E conversamos então, nesse momento, sobre essa grande obra de Chesterton e o que significa Chesterton como um escritor, né, com um homem que olha para uma cultura, certo, que está começando, né, na verdade, os Estados Unidos ainda não é tudo aquilo que ele é hoje em dia, ou ele ainda não chegou naquele ápice da qual muitos de nós conhecem, muito questionado hoje em dia. Será que a cultura norte-americana, a hegemonia norte-americana, não está mais entrando no seu período de declínio do que ainda estando no seu ápice? Bom, isso aí só o futuro dirá.
Mas nesse momento, esse momento em que Chesterton passa pela América, os Estados Unidos está se projetando para depois, é claro, dos grandes eventos da Segunda Guerra Mundial, ser definitivamente o árbitro incontestável da política internacional no mundo ocidental e também o grande representante em oposição ao bloco comunista, o bloco coletivista do Oriente, com as várias ditaduras que estão presentes nesse momento da história, nessa parte do mundo. Tá? Então Chesterton está olhando justamente para o momento de uma sociedade que começa a passar por uma transição que para nós hoje em dia é extremamente consolidado, tá tudo certo, é isso aí mesmo, Estados Unidos é isso, mas a questão do consumismo, a questão de uma sociedade que sabe e que tem o ímpeto de fazer dinheiro com qualquer processo social, cultural, humano, religioso e assim por diante, é uma sociedade que encarna a ascensão do dinheiro em relação a alguns outros valores socioculturais que estavam presentes no mundo ocidental. Tudo isso se forma justamente nesse período, ou passa justamente por esse período em que Chesterton visita a América. Até mesmo os últimos estertores, as últimas tentativas da imposição de uma cultura puritana, com a ideia da lei seca, por exemplo, e assim por diante, todas essas coisas vão passar pelo olhar de Chesterton. E vocês já sabem, muitos de vocês conhecem já, a capacidade de Chesterton prever, vamos dizer assim, porque é quase uma expressão grosseira, dizer que é uma previsão. Na verdade, Chesterton conhece muito bem a pessoa humana. Chesterton conhece isso especialmente porque qualquer um que acompanha a biografia dele sabe que além dele ter uma cultura geral e mesmo um cabedal literário incrível, e o cabedal literário, esse grande patrimônio literário, é o que permite às pessoas que sabem ligar os pontos, compreenderem muito do que é a pessoa humana, isso junto com as experiências pessoais que essa pessoa também tem. Nós temos Chesterton também como um sujeito extraordinário do ponto de vista de olhar para a pessoa e valorizar a pessoa que está diante dele. Um exemplo que a gente tem disso, de maneira muito clara, é a figura, por exemplo, de Bernard Shaw e a amizade que Chesterton tinha com ela. Muitas pessoas questionam até hoje como é que alguém que discordava tanto de Chesterton podia ser um amigo tão próximo de Chesterton. E aí, alguns de vocês talvez se perguntem se a melhor maneira de conhecer a América é conhecê-la a partir dos olhos de um inglês. Será que a visão de Chesterton não seria tomada por parcialidades? Será que na verdade não estaria um homem do velho país criticando o novo país, que no fundo é herdeiro da sua hegemonia, porque antes quem fazia o papel que hoje nós conhecemos os Estados Unidos fazendo era o Reino Unido e a sua estrutura imperial? E eu diria para vocês, eu acho que no mínimo nós temos que acreditar que Chesterton vai ter a mesma benevolência e boa vontade com os Estados Unidos, com todas as diferenças que ele tinha em relação à Inglaterra, com o que ele tinha em relação a muitos dos seus amigos, especialmente aqueles que mais discordavam dele. Mas tem um outro detalhe também que eu gosto de chamar a atenção. Muitas vezes, e talvez você que me vê aqui, que tenha lido um pouco de Chesterton, ou ouvido falar sobre Chesterton apenas a partir de pessoas que têm um determinado ponto de vista, pensem em Chesterton de uma maneira simplista, meramente como um conservador, algo do tipo. Alguém que tem na sua cabeça algumas ideias com certeza consolidadas, ou vai dar essas e aquelas opiniões sobre as coisas que vê, ou das coisas que chegam até a sua experiência. E vale a pena lembrar que Chesterton é um homem que, com muita tranquilidade, era um entusiasta, por exemplo, dessa ideia moderna que nós conhecemos num livro até improvável. Algumas pessoas acho que não diriam que isso estaria nesse livro, que é o livro dele sobre Dickens. Por exemplo, que é essa ideia da democracia contemporânea, da qual os Estados Unidos encarna tanto o imaginário na cabeça das pessoas. Porque ele dizia que isso formava na cabeça da maioria a ideia de que um homem poderia, se esforçando de verdade, nas condições corretas, se tornar um grande homem. E isso colocou no coração de muitas pessoas se tornarem grandes homens. E era isso que, na opinião dele, faziam surgir grandes personalidades. O fato de nós termos um número bastante grande de pessoas acreditando que poderiam ser mais do que aquilo que a providência ou as circunstâncias tinham colocado para elas. Evidente, sempre uma minoria, mas é evidente que essa minoria poderia ser um pouco maior se mais pessoas estivessem tentando transcender, ir além daquilo que era óbvio, daquilo que estava patente e aparente diante deles. Chesterton é um entusiasta dessa ideia
e uma ideia da qual muitas pessoas identificam com com o próprio Estados Unidos. Basta pegar um exemplo, eu ouvia falar muito disso, hoje em dia eu acho que o pessoal não fala mais tanto nessa expressão, que é o sonho americano, ou ainda o American Way of Life, o estilo americano de vida. Para Chesterton, isso em algum grau era presente na ideia de que uma pessoa poderia, com as oportunidades corretas, se tornar alguém grande, alguém extraordinário. E ainda que fosse sempre uma minoria de pessoas que realmente fariam coisas extraordinárias, até porque a estrutura normal das coisas, essa estrutura tão necessária se sustenta com a pessoa ordinária fazendo as coisas ordinárias todo dia com fidelidade, essas coisas iam aparecer mais, as pessoas extraordinárias e coisas extraordinárias aconteceriam de maneira mais abundante se mais pessoas estivessem tentando ir além, fazendo o seu melhor. Quando todos estão tentando fazer o seu melhor, acreditando que podem realmente alcançar um lugar, né, que a princípio não é óbvio, a princípio não está, né, à mão de todo mundo, mais dessas personalidades se destacariam, mais obras de artes, mais inventos, mais coisas desse tipo surgiriam, certo? E isso parece que está muito dentro do imaginário das pessoas acerca dos Estados Unidos. Até pensando que alguns dizem, inclusive, que Estados Unidos muitas vezes foi chamado de a terra das oportunidades, né? Porque, de fato, em diversos contextos da sociedade norte-americana, as oportunidades de prosperar para aqueles que tinham uma boa ideia e tinham disposição para trabalhar, de fato, eram promissoras. Talvez mais no passado do que hoje em dia, mas essa ideia se popularizou. E um outro dado é que Chesterton não era, como muitas pessoas se surpreendem, um completo detrator da Revolução. Ou seja, muitas pessoas quando ouvem falar da Revolução Francesa, ou coisa que o valha, elas ficam, né, um pouco de cabelo em pé, acabou com tudo que era bom, terminou, né, com uma série de coisas que agora nós não sabemos mais como recuperar e assim por diante. Mas Chesterton não olha para essas coisas assim, não só porque isso é equivocado, nós temos que parar para pensar que muitas das coisas da qual nós estamos acostumados hoje em dia, e da qual não gostaríamos de abrir mão, surgiram a partir de certos processos que têm sim a ver com a Revolução Francesa, né? Por mais que nós podemos discordar com vários ideários delas, alguns por serem maus, outros por serem irreais, tá? Mas de fato é um evento marcante e que as alterações que houveram na sociedade, no mundo ocidental e mais além, inclusive, trouxeram vários benefícios da qual nós, né, não gostaríamos de abrir mão, tá? Se foi exatamente porque e por causa da intenção das pessoas que fizeram a Revolução Francesa, aí é uma outra história, tá? Mas o fato é de que chegamos aonde estamos passando por esse processo que é a Revolução Francesa, né? Inegavelmente, tá? Rodrigo, mas esses benefícios, essas coisas, nós devemos à Revolução? Não é o mérito da conversa. O fato é de que não é algo que possa ser, né, execrado em bloco, né? Ou pensar que não haviam injustiças e problemas no mundo anteriores à Revolução Francesa, certo? Claramente elementos de mudança, né, se faziam necessários dentro daquela sociedade e, bom, né, se o que aconteceu ali foi o melhor, aí vai depender de vários pontos de vista. Mas o fato é que Chesterton não é, né, de forma alguma, um detrator completo da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa tem uma relação, né, direta, né, com aquilo que aconteceu anteriormente. Para quem não sabe, as pessoas não têm isso muito claro, né, a Revolução Americana acontece antes da Revolução Francesa. Então, nos antecedentes da Revolução Francesa está a Revolução Americana, e anterior ainda à Revolução Americana está, né, as revoluções inglesas, certo? Então, no fundo, muitas coisas que são atribuídas, talvez à França ou mesmo aos Estados Unidos, têm um fundamento dentro de uma certa mentalidade de liberdades inglesas que surgiram, né, naquela velha ilha, não no século XVIII, XVII, XVI, mas no século XIII, quem sabe até anteriores, certo? Talvez alguns consigam prescrutar até certos valores anglo-saxões, né, antes do ano 1000, que de alguma forma se desenvolveram até virarem esses processos que redundaram em Magna Carta, redundaram no surgimento do parlamento e assim por diante, tá? Então imagine, né, para concluir a nossa conversa, que você vai ter um homem que pensa, no tempo de agora, tá, com uma visão que pretende ser uma visão integral. Essa visão integral, ela parte não simplesmente de uma análise de conjuntura, mas ela pretende falar a partir daquilo que Chesterton conhece acerca da essência do ser humano.
E essa sua visão acerca da essência do ser humano consegue enxergar essas conexões que existem ao longo do tempo, mas também consegue olhar para o futuro e ver alguma coisa do que pode nos esperar mais na frente. E várias das suas previsões ou várias das suas percepções podem ser hoje, né, confirmadas por alguns processos que se desenvolveram, né, ou coisas que não aconteceram, talvez por alguns motivos que Chesterton aponte. Ter alguém que vem de uma cultura que está nos fundamentos, né, de todo o processo de liberdade norte-americana, oportunidade e tudo mais, um homem com conhecimento dele, um homem com o coração dele, um homem que conhecia o ser humano como ele conhecia, se alguém quer ter alguma amostra disso, basta ver o que a gente encontra tanto na sua literatura, especialmente falando aqui do Padre Brown, por exemplo, ou Men Alive, ou então, né, na seu pensamento filosófico teológico, como em Um Homem Eterno. Então você já faz uma experiência disso. Ter alguém indo aos Estados Unidos, olhando essa sociedade logo, falando com eles, e depois nós temos a oportunidade de ler o que esse homem sintetizou, né, enquanto percepção de tudo que viveu, ouviu, né, e de como ele aplicou tudo que ele sabia e conhecia, aquilo que ele viu e ouviu na América, certo? Isso é uma oportunidade que qualquer pessoa que se interesse, tanto pela política atual, como pela história da civilização ocidental, pela história dos Estados Unidos, pela história da liberdade do pensamento, conhecer isso é uma oportunidade que uma pessoa que se interessa por todos esses temas e outros mais não pode perder. E essa oportunidade que nós estamos oferecendo hoje para você, de aproveitar para ter esse livro junto a você, nesse formato especial do box, com esses brindes que nós já citamos. Então não deixe de aproveitar e também, se você ainda não segue, seguir os nossos, né, canais aí na internet, especialmente no Instagram, aqui no YouTube também. Não deixe de se inscrever aqui, a clicar no sininho para ser avisado das novas, né, das atualizações que temos por aqui, e também de compartilhar com quem você conhece, sabe, que se interessa por todos esses temas. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.